Nascido em 14 de 8 de 1966, Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência, o Rincon, astro da seleção colombiana nos anos 90, disputou as Copas de 90, 94 e 98, chegando a atuar no Napoli e Real Madrid, mas foi no Corinthians que ele ergueu a taça de campeão do mundo, sendo um dos maiores ídolos da história alvinegra. Se inscreva no canal e conheça a história de um dos grandes volantes do futebol sul-americano, que teve a sua carreira recheada de títulos e polêmicas. O talentoso jogador nasceu em Buenaventura, Colômbia, no dia 14 de agosto de 66. Iniciou sua carreira jogando no ataque pelo Independiente de Santa Fé. Seu futebol chamou a atenção após o Mundial de 1990 e logo foi contratado pelo poderoso América de Cali, onde rapidamente se encaixou, se tornando quase que instantaneamente um dos grandes nomes da equipe, sendo crucial na conquista do campeonato nacional por 2 vezes seguidas. Foi um dos grandes destaques da sua geração na seleção colombiana, que em 90 voltou a um campeonato mundial após 28 anos de ausência e marcou o gol de classificação da sua equipe para as oitavas de finais, quase que nos acréscimos, contra a poderosa Alemanha, para a alegria de um país inteiro. A Colômbia chegou a ser cotada como a favorita da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, após uma irrepreensível campanha nas eliminatórias, se classificando em primeiro lugar no Grupo A, deixando para trás simplesmente a seleção da Argentina e ainda aplicando uma goleada histórica de 5-0 nos hermanos em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Neste meio tempo, a seleção colombiana montou uma das equipes mais técnicas do futebol sul-americano, comandada pelo técnico Francisco Maturana e com jogadores talentosos como Valderrama, Valência, Asprilla e o próprio Rincon. A seleção colombiana decepcionou em uma das histórias mais tristes da competição, que custou a vida do zagueiro colombiano que fez um gol contra. O sucesso de Rincon fez ir para o Palmeiras, que, endinheirado pela Parmalat, conseguiu tirar o jogador do América de Cali e, já atuando como meia, foi decisivo na conquista do estadual de 1994, sendo vendido no mesmo ano para Napoli, em um acordo com o Parma. No time italiano, foi vice-artilheiro da equipe, mesmo jogando no meio de campo. Mesmo sem completar uma temporada no clube, foi contratado pelo poderoso Real Madrid. Porém, Rincon não decolou no time, anos depois atribuindo a culpa aos egos do vestiário e ao racismo. Com apenas 14 jogos, o jogador voltou ao Brasil, sendo em seguida contratado pelo Corinthians. Se antes era um meio ofensivo, no Timão foi recuado para a posição de volante e acabou redescobrindo seu futebol e jogando como poucos no mundo, aliando técnica, marcação forte e o espírito guerreiro, raçudo, que todo corintiano gosta de ver em campo. Jogador experiente, com espírito de liderança natural e pouco visto, Rincon normalmente virou o líder e capitão da equipe, que era cheia de craques, de temperamento difícil. Como era muito respeitado por todos, Rincon sempre resolvia os problemas existentes no elenco e não deixava que problemas extra-campo interferissem no rendimento da equipe dentro das 4 linhas. Com um futebol de alto nível que sabia cadenciar o jogo, um grande senso de orientação na defesa e proteção de bola como ninguém, Rincon fez história ao lado de Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca, formando um dos melhores meios de campo do futebol brasileiro. Rincon se tornou um dos grandes ídolos da nação alvinegra, ajudando o time a ser 2 vezes campeão brasileiro e com suas atuações marcantes, o volante colombiano foi um dos destaques da equipe do Parque São Jorge na conquista do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Herói alvinegro, Rincon teve a honra de levantar a taça de campeão para a alegria da fiel. Ainda naquele ano, o jogador deixou o Parque São Jorge para ter passagens pelo Cruzeiro e pelo Santos, retornando em 2004 para finalizar a carreira no Corinthians. Em 2007 foi preso na sua residência em São Paulo pela Polícia Federal do Brasil, a pedido da Justiça do Panamá, que emitiu uma ordem de prisão internacional à Interpol. Rincon teve os seus bens bloqueados no Panamá e na Colômbia, foi acusado de lavagem de dinheiro e associação a um narcotraficante. Depois de ficar preso por 123 dias na Polícia Federal, Rincon foi liberado. Segundo ele mesmo, foi graças a Antônio Roque Cittadini, ex-dirigente do Corinthians, que a liberdade foi reconquistada na época. Rincon foi absolvido totalmente em um julgamento cuja audiência final se deu somente em 2015.
Após a aposentadoria, Rincon se dedicou à sua carreira de treinador de futebol. O Irati Sport Clube foi a sua primeira casa na direção técnica. O clube abriu as portas para o colombiano. Anos depois, São Bento e São José, ambos do Brasil, também desfrutaram de Rincon como treinador. Em 2009, passou a integrar a comissão técnica das divisões de base do Corinthians. No time paulista, durou apenas um ano, pois decidiu assumir a função de assistente técnico de Vanderlei Luxemburgo no Atlético Mineiro, indo depois treinar o Flamengo de São Paulo. Mas a sua passagem mais marcante aconteceu em terras colombianas, no time Milionários, que foi a sua casa em 2019, quando foi assistente técnico na ótima campanha do time. Bicampeão colombiano, tricampeão brasileiro e campeão mundial de clubes, Rincon sempre será lembrado pela nação colombiana e pela nação corintiana.